No tutorial de hoje, você vai aprender a fazer esse slide aqui. Então, basicamente, a gente vai aprender como colocar prints de sites ou de arquivos, do que você quiser, dentro desses modelinhos de celular aqui, que fica bem mais bonito do que colocar o print direto no slide. A gente vai falar um pouquinho sobre mapas também, onde encontrar esses mapas aqui para você usar na sua apresentação. E esse aqui é totalmente editável, tá? Então, se você quiser mudar de cor, enfim, ele é como se fosse uma forma do PowerPoint. E vamos falar sobre essa transição maravilhosa, né, que é a nossa queridinha transformar, para fazer esse efeito aqui de quando eu passo de um slide para o outro, os objetos se mexem, mudam de tamanho, enfim. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer. Eu quero colocar prints de algum arquivo, de algum site, de uma reportagem, sei lá, do que você quiser, na sua apresentação. O que eu recomendo? Você usar esse formatinho de celular. Então, você tem que acessar o site que você quer pelo seu celular, tirar um print simples, do jeito que a gente faz, né? Geralmente tem que apertar 2 botões aqui, não sei como é que é o modelo do seu celular. Você manda esse arquivo para você aqui, salva no computador. E eu já deixei salvo aqui, eu tenho o primeiro. Eu vou até colocar no próximo slide para a gente trabalhar nele. Então, a gente vai trabalhar em cima desse primeiro e depois vai replicar para os demais. E agora, nós vamos procurar esse modelinho de celular aqui para a gente usar. Onde que eu gosto de procurar imagens? No FreePic, meu banco de imagens preferidos. Então, eu vou colocar aqui celular mockup. Mockup, que é aquela palavra para representar esse modelo editável. Vai ter uma série de modelos aqui dentro do próprio FreePic, tá? Nesta aula, a gente vai aprender a usar um modelinho mais simples. Tem alguns que você consegue, dentro do próprio FreePic, colocar a sua imagem aqui dentro, mas isso aqui vai ficar para outra aula. Nesta aula, a gente vai pegar este modelinho aqui, ó, bem básico, tá? E vai fazer o download dele. Então, vou vir aqui em download e vou pegar o JPG. Dentro da ferramenta do FreePic, você até tem aqui uma ferramenta para remover o fundo da imagem. Tipo, se a gente quiser tirar esse fundo branco aqui. Mas, às vezes, nesse caso, ele não funciona muito bem. E quem não tem a conta paga, aqui eu tenho, né, a conta Premium, você só pode usar 2 vezes por dia. Então, eu vou até clicar aqui, mas eu acho que ele não vai ficar perfeito, que eu já andei testando um tempo atrás. Ó, tá vendo que ele tira o fundo aqui, mas dentro do celular ele tira só umas partes, não fica direito. Então, nem gaste o seu remover fundo aqui do FreePic se você tem a conta grátis com isso aqui, porque não vai funcionar. Baixei, vou inserir o arquivo aqui no meu PowerPoint. Vamos lá. Tchau. Então, ele vem com esse fundo branco. O que eu vou fazer? A gente poderia usar a ferramenta de remover plano de fundo aqui do próprio PowerPoint, mas eu prefiro usar uma outra. Ó, eu vim aqui no cor, vou lá embaixo em definir cor transparente e clico numa das partes brancas aqui da minha imagem. Então, ele já ficou totalmente transparente, eu consigo encaixar o print mais fácil aqui dentro. Um ponto importante, se você usa essa estratégia do definir cor transparente e abre o arquivo por algum motivo lá no Google Slides, ele perde esse efeito, tá? O Google Slides não tem essa opção, então ele vai ficar branco. Então, tem que cuidar, tipo, se você for usar a apresentação no Google Slides, não dá para usar esse recurso. Eu vou também recortar aqui, ó, vou cortar um pouquinho os lados para não ficar essa forma gigantesca. E uma dica de PowerPoint aqui, ó, quando você clica no cortar, se você apertar Ctrl e Shift enquanto tá diminuindo o tamanho da forma, aqui lembrando que quando você aperta no cortar, você tem que clicar bem nessas hastezinhas pretas aqui para cortar, tá? Então, pode até ver que a pontinha do meu mouse, ela ficou um pouquinho diferente, ficou tipo um T de lado, vamos dizer assim, né? Então, vou apertar Ctrl Shift, ele vai cortar os dois lados na mesma proporção. Ó. Eu acho mais fácil, tá? Já fica certinho, posso fazer dos lados, em cima e embaixo. Aqui, como o print tá branco, não tá dando para ver, então eu vou pintar o fundo do slide para você perceber um detalhe, tá? Vou pintar o fundo do slide, então, formatar plano de fundo. Vou pegar aqui um azul escuro, que acho que foi esse aqui que eu usei, ou algo assim. Não foi esse, não. Deixa eu pegar esse azul aqui, qual que é? Tá aqui. Este aqui. E tá vendo que o meu print de celular, ele não tá encaixando 100% dentro aqui, ó, do meu modelinho de celular. Tá mais ou menos. O
que eu vou fazer? Vou passar o mouse por fora aqui para pegar o print do celular. Ó, lembrando que eu tenho que passar o mouse por fora de maneira que eu passe por todo o print, mas que eu não pegue o telefone. Que aí eu consigo selecionar só ele aqui, ó. Tá vendo? E vou aumentar um pouquinho o tamanho dele até ele preencher todo o telefone. Pronto. Só que ele ficou com essas pontinhas para fora aqui, tá vendo? Tem tipo o celular é arredondado e o print não é. Então a gente vai cortar para deixar o celular arredondado também. O print arredondado também. Então vem aqui no cortar. A gente vem nessa opção cortar para demarcar forma e vai pegar o retângulo com os cantos arredondados. Aqui ele já ficou certinho, mas caso você precise ajustar, é só clicar nessa bolinha amarela aqui e ajustar para ele encaixar dentro bem certinho. Vou selecionar todo mundo e vou agrupar. Só para ficar mais fácil da gente trabalhar na hora que for mexer ele aqui e ali. Uma coisa interessante, nós podemos duplicar esse celularzinho que já está formatado, está no tamanho certo, está com os cantos arredondados, tudo certinho. E a gente vai só substituir a imagem pelos outros prints, tá? Então, mais uma técnica aqui de PowerPoint. Para duplicar, aperto Ctrl, clico e arrasto, ele vai gerar uma cópia. Fiz 2, beleza. Vou vir aqui, vou pegar o segundo print que eu tenho, copio ele, Ctrl C. Vou selecionar o segundo print e aqui tem mais um truque do PowerPoint, tá? Porque se você clica, como ele está agrupado, vai pegar os dois. Se você dá 2 cliques, você vai conseguir pegar o que está na frente, que é o celularzinho aqui, ó. Então, o que você pode fazer caso você não queira desagrupar? Porque você pode desagrupar e fazer manualmente. Ou você pode vir aqui, ó, na guia página inicial, clica nesse botão selecionar, vem em painel de seleção. E esse menu aqui no lado direito, ó, ele vai mostrar todos os objetos que tem neste slide. Aqui eu tenho agrupar 8. Esses números ele vai dando aleatório conforme vai criando as formas, tá? Aleatório não, em sequência, mas vai na sequência. Então, tem agrupar 4, que tem a imagem 1, que é o celularzinho, a 3, que é o celularzinho, e a 1, que é o print. Depois tem esse agrupar aqui, ó, que tem a imagem 7, que é o celularzinho, e a 6 é o print. Então, por aqui eu consigo selecionar, mesmo que esteja agrupado ou que esteja atrás de alguma outra forma. Selecionei ele, vou clicar com o botão direito nele. Ó, meu filho, vem aqui. Aí, nesse caso, tem que clicar bem em cimazinha da linha aqui, para ele não pegar por acaso, ou sem querer, o celular, tá? Clica em cima bem da linhazinha de seleção. Vem em alterar imagem. E você vai pegar uma daqui, ó, da área de transferência. Então, que foi aquele que você copiou agora há pouco. E ele substituiu, ó. Já veio com os cantos arredondados, já está alinhado tudo certinho, perfeito. Vou fazer a mesma coisa com o próximo aqui. Vocês vão ver que é bem rapidinho, ó. Vim aqui, imagem 9 é o celularzinho, clica com o botão direito bem em cima da linha, alterar imagem da área de transferência. Pronto, fiz todos eles. A gente vai ajeitar para deixar mais ou menos assim, ó, só um tchanzinho, né? E eu gosto de deixar esse do meio para frente, então vou pegar o do meio aqui, vou enviar para frente. Vou fazer mais ou menos como eu fiz nesse outro aqui, tá? E agora a gente vai colocar um mapa aqui no fundo deste slide. Onde eu gosto de pegar mapas? Tem várias opções, tá? Mas uma alternativa legal que vai funcionar para esse nosso caso aqui é ir no site thenownproject.com. O link está lá no Power Links, que vocês já pegaram no outro módulo lá. E aí a ideia é colocar aqui, ó, China. É um site que só funciona em inglês. E a gente vai baixar um ícone do mapa da China, tá? Então, você vai descer aqui, vai procurar um legal, por exemplo, esse aqui tá bom. Vem aqui nessa última opção, Get this icon. Aí você tem que fazer o seu login, que o meu, por acaso, saiu agora, mas eu já vou entrar de novo. Então, quando você entrar pela primeira vez, você tem que fazer o login ali, depois é só usar. Get this icon, e você vai pegar essa opção aqui, ó, Download SVG, tá? Porque ele vai ser editável lá no PowerPoint. Vou inserir o ícone aqui, ele tá escuro aqui, deixa eu pintar. Tá de azul. Você vem aqui em cima em gráfico de formato, converte ele em forma,
Só para separar aqui, ó, pode tirar esse texto, tá vendo? Dá um zoom aqui, ó. Tem um texto que vem aqui embaixo. E você aumenta este ícone. Ponto importante, se você pegar uma dessas laterais aqui do ícone, qualquer uma, e esticar, ele vai perder a proporção dele, tá? Ele vai se esticar. Então, você tem que apertar o Shift, aperta numa dessas diagonaisinhas aqui e aumenta ele. Aí sim vai ficar melhor. Você pode aumentar bastante, que ele vai servir mais para ficar no fundo do slide, né? Então, eu vou aumentar ele bem e manda para trás. Beleza? Então, o mapa aqui, a primeira versão, tá pronta. Deixa eu até colocar um slide a mais aqui pra gente separar o que é o nosso novo e o que estava já antes. E agora, a gente vai colocar o título deste slide. Aqui, ó, é uma coisa interessante que eu quero falar para vocês, tá? Quando a gente vai fazer um título, principalmente na capa de uma apresentação, eu gosto de brincar de usar ou duas fontes ou a mesma fonte em dois estilos. Então, aqui eu tenho, ó, essa fonte é a Sansita, que se eu não me engano eu baixei no dafonte.com ou no Google Fontes. Depois eu preciso verificar. Vamos já verificar? Fonte Sansita. Ah, no Google Fontes, ó. Tem no Google Fontes para baixar. Tá? Então, aqui eu usei essa mesma fonte, tanto no título, nessa palavrinha menor quanto na maior, mas aqui ela está em letras minúsculas e na cor branca. E aqui ela está em letras maiúsculas e na mesma cor do fundo do slide. Então, eu crio um título mais criativo, né? Lembrando do conceito lá de criatividade, que é quando a gente se distancia do senso comum. Então, eu vou vir aqui, né? Vou no Inserir, Formas. Vou pegar a caixinha de texto, o primeiro ali é o impacto da. Então, eu vou escrever aqui, ó. Opa, cliquei em cima do gráfico, ele achou que era ali a caixinha de texto. Melhor eu clicar fora aqui, ó. Vamos colocar o texto fora, depois a gente joga pra lá. Então, o impacto da. A gente vai colocar a fonte Sansita, na cor branca, e vai aumentar um pouquinho o tamanho dela. Aqui eu gosto de apertar nesse botãozinho aqui até achar o tamanho que eu quero. O impacto dá. Para facilitar o seu trabalho, aperta Ctrl, clica e arrasta. Fiz uma cópia daquela caixinha de texto. Agora a gente vai apagar isso aqui e vai colocar indústria chinesa. Já está na fonte certa. Mudamos a cor para a mesma cor do fundo. Aqui ele está em negrito. Vou aumentar um pouquinho mais o título e ajeitar assim. Para ficar mais harmonioso, nesse caso aqui, eu vou deixar os dois centralizados, tá? O texto centralizado e os dois alinhados bem certinho. Ajeita aqui para ficar mais pertinho. Pronto. Tô achando que aqui eu fiz... eu fiz duas caixinhas de texto separado, tá vendo? Para conseguir botá-la mais pertinho. Mas tem uma outra forma de você fazer isso, ó. Eu tô achando que tem um espaço muito grande entre uma linha e outra. Como que a gente pode resolver isso? Vem aqui, ó, nesse botãozinho do espaçamento, vem no opções de espaçamento entre linhas, e ele vai abrir essa caixinha que tem várias configurações, tá? Aqui, a gente vai pegar a opção exatamente e vai colocar um valor próximo do tamanho do valor da fonte. Então, aqui ele tá 72, eu vou botar 60 para ver o que vai acontecer. Ó, já ficou mais perto, mas eu quero que fique mais perto. Então, eu vou botar 50. Assim tá bom. Vou deixar assim. Então, primeira parte está pronta. Agora que a gente vai fazer aquele efeito de, né, na capa é uma coisa e no outro slide ele vai se mexendo. Então, vamos duplicar este slide. E no primeiro, agora a gente vai pegar esses celularzinhos. Mais uma dica importante aqui, ó. Quando eu quero dar um zoom ou afastar o slide, eu aperto Ctrl, mantenho apertado e com a rodinha do mouse eu giro para cima ou para baixo. Eu acho bem mais fácil de dar zoom ou tirar desse jeito. Então, no primeiro slide, a gente vai pegar os 3 celularzinhos, vai colocar eles para fora e aqui você aperta Shift para ele andar numa mesma linha horizontal, perfeita, né? Porque se eu não apertar, eu posso tirar ele um pouco do lugar aqui. Então, aperto Shift, vai certinho. Vamos colocar o título bem no meio do slide. E aqui você pode usar as ferramentas de alinhamento, né? Você vem aqui no formato, alinhar, centralizar e a mesma coisa com o título. E aqui eu vou apertar F4 para ele repetir
o comando que ele fez na última coisa que eu fiz. Aperta novamente Ctrl e Shift agora para a gente diminuir o tamanho deste mapa. Aí ele não perde a proporção e diminui em todos os lados iguais. E ajusta aqui para ele ficar mais no centro. Vamos ver se foi isso que eu fiz. Foi. Então, no primeiro slide temos aqui a capa, o celularzinho está para fora, escondido, e no segundo slide está desse jeito. Vamos colocar no segundo slide a transição transformar. E eu vou colocar para você visualizar aqui mesmo. Ó. Vamos ver como ele vai fazer. Lindo! Sério, não, isso aqui tá muito legal. Então, aqui a gente viu como usar prints, como usar mockups, uma forma diferente de encontrar mapas, que não precisa ser naqueles sites que tem só mapas, a gente usou um ícone e usamos a transição transformar. Agora é a sua vez de praticar.